Oi, gente! Vamos iniciar nossa aula de filosofia. Nossas aulas de filosofia nós temos trabalhado as virtudes, também estamos trabalhando valores, já trabalhamos alguns valores. E nós tivemos uma aula que diz assim: conhecer o que é verdade, lá no nosso livro de filosofia. E nesse livro, nessa página aqui, 58, bem aqui tem uma parte que diz assim, já no final: devemos assim ir além das aparências para chegar à verdade. E para ir além das aparências é preciso pensar muito, é preciso usar muito a filosofia. E para que a gente use a filosofia, nós precisamos, para falar a verdade, nós sempre temos que falar a verdade, temos que refletir sobre nossas ações. E hoje eu gostaria de trabalhar com vocês, essa palavrinha aqui, obediência, isso mesmo. Essa palavrinha obediência, nós aprendemos ela teve uma aula de português lá no nosso módulo que nós trabalhamos os valores, e um desses valores era o que? A obediência. E aí, meus amores, como é que vocês têm praticado a obediência? Essa palavrinha, ela não é tão pequena não, viu? Ela não é uma palavrinha tão pequena, mas além ela ser um pouquinho grande, uma palavrinha um pouquinho grande, é diferente da palavra fé, que só tem 2 letras. Nós vamos trabalhar aqui sobre a obediência, um personagem, a história de um personagem muito conhecido, talvez até vocês já conheçam. É um personagem da Bíblia, isso mesmo. Vocês têm aí na casa de vocês a Bíblia Sagrada? Pois é. Essa história, ela está aqui na Bíblia Sagrada, né? A história de Jonas está aqui na Bíblia Sagrada. Por que nós vamos trabalhar uma história da Bíblia lá na nossa aula de filosofia? Porque o que é que a filosofia faz? Ela nos ajuda a pensar, nos ajuda a refletir sobre as nossas ações, sobre o que nós devemos fazer. Então nós vamos conhecer um pouquinho da história de Jonas, esse personagem aqui. E a história dele se passa há muito tempo atrás. Vocês vão conhecer a história do Jonas, do peixe, porque todos esses elementos, e o navio, isso mesmo, que foram por onde Jonas, o caminho que ele percorreu. E por que nós vamos falar de obediência, né? Lá na historinha, nessa história que foi real, que quem tem a Bíblia da criança, que nós tem, a tia trouxe a Bíblia da criança, e tem a historinha de Jonas resumida. E eu gostaria de ler com vocês. Aqui diz assim: Jonas, o profeta de má vontade. Outras têm profeta desobediente, isso mesmo. Nínive era uma cidade muito grande para atravessar. Eram necessários 3 dias de caminhada, mas era também uma cidade habitada por pessoas muito más, pessoas desobedientes. Deus já estava cansado de ver toda aquela maldade. Para ajudar os ninivitas, Deus chamou Jonas para avisá-los de que se eles não se arrependessem, sua cidade seria destruída. Mas Jonas pensou: acho que Deus vai perder seu tempo com aquele povo. Então ele parou para pensar, né? Que aqui está Jonas, bem aqui tem Jonas, está aqui ele, e ele começou a pensar: eu acho que Deus vai perder o seu tempo com aquele povo. E o que foi que ele fez? Vamos lá. Eu não vou para lá, eu vou desobedecer e vou para outro lugar. E tomou um barco que o levaria para longe da cidade de Nínive. Jonas foi para o porão do barco
barco, né? Ele foi para o porão do barco. Porão aqui embaixo, então Jonas ficou aqui, ó, no porão do barco. Tá aqui só o olhinho do Jonas. E ele pegou no sono. De repente, uma grande tempestade começou a sacudir o barco, começou a mexer com o barco, e os homens, com medo, jogaram as malas, jogaram toda a bagagem no mar, para tentar deixar o barco, né, mais leve. Clamaram aos seus deuses, pedindo proteção, começaram a pedir, e o barco não parava de mexer, de balançar. E acordaram a Jonas, para que também clamasse a Deus. Deus não podia ouvi-lo, pois Jonas estava fugindo, estava desobedecendo a Deus. Então eles resolveram tirar a sorte para descobrir quem era o culpado do barco, daquela tempestade. E a sorte caiu sobre quem? Sobre Jonas. Eles descobriram que Jonas era o culpado, porque ele tinha sido o quê? Desobediente a Deus. Ele não ouviu aquilo que Deus, ele não fez o que Deus mandou ele fazer. Se vocês me lançarem ao mar, ninguém vai morrer, falou Jonas. Eu sou o culpado por este temporal, afirmou com mais convicção Jonas. Sabendo que havia fugido e desobedecido do que Deus mandou ele fazer. 1, 2, 3. Lá foi Jonas para o fundo do mar. Mas que susto! Um enorme peixe apareceu, nadou em direção a Jonas e o engoliu de uma vez. Imagine como não devem ter se sentido aqueles homens. Mas Deus mandou o peixe para salvar Jonas. Vamos ler, continuar. Jonas orou dentro da barriga do peixe: Senhor, se me tirares daqui, eu vou correndo para Nínive. Cumpri o meu dever de avisar as pessoas sobre a destruição. Se não se arrependerem, 3 dias depois, o peixão vomitou. Essa foi a oração de Jonas. Ele pediu a Deus, ele se arrependeu. E se Deus tirasse ele daquela situação, o que era que ele iria fazer? Ele iria, né? Ele estava na barriga do peixe, né? O peixe tinha comido ele, e ele se arrependeu, ele entendeu que ele tinha sido desobediente a Deus. Então ele começou a pedir para que Deus tirasse ele daquela situação. E se Deus tirasse ele da barriga do peixe, né, desse peixão aqui, o que era que ia acontecer? Ele iria fazer aquilo, obedecer o que Deus tinha mandado ele fazer. Aqui os homens ficaram com muita pena dele, porque jogaram ele ao mar, e quando jogaram, quem foi que engoliu? O peixe engoliu a Jonas. Então, 3 dias depois, o peixe vomitou Jonas, né? Vomitou Jonas numa praia, e ele foi para a cidade de Nínive. Arrependam-se, daqui a 40 dias Deus vai destruir vocês, se não deixarem seus maus caminhos. Jonas gritava pelas ruas de Nínive. Quando o rei ouviu aquilo, vestiu-se de saco e pôs cinza sobre a cabeça, mostrando que estava arrependido. Todo o povo se arrependeu. E o que foi que aconteceu? Por Jonas saiu da cidade e ficou à sombra de uma árvore. Ele ficou triste, porque Deus não destruiu a cidade. Ele ficou triste porque Deus não destruiu a cidade. Deus secou a árvore e Jonas ficou sem sombra. Ele ficou com pena da árvore que secou, mas não teve pena do povo que Deus perdoou. Jonas tinha muito o que aprender. Olhem aí. Nós aprendemos o quê?
que quando nós desobedecemos, nós vamos sofrer o que? Consequências. Jonas, o que foi que Jonas fez? Ele não obedeceu a Deus. Ele fez aquilo, quando Deus deu uma ordem, ele tentou fugir, foi desobediente. E o que foi que aconteceu por ele ter sido desobediente? Ele foi engolido por um grande peixe, então foi a consequência. E isso nos mostra o quê? Que quando nós desobedecemos às ordens, os nossos pais, as crianças, né? Que geralmente que vocês necessitam de obedecer aos pais, aos professores, aos avós, às pessoas que cuidam de vocês. Então, quando nós deixamos de fazer, de obedecer, o que é que pode acontecer? Pode acontecer algo de ruim com cada um de nós, por conta de quê? Da nossa desobediência. Então nós precisamos, o que é que significa obedecer? Obedecer significa isso, é uma pessoa que obedece aquilo que foi determinado, é quando você faz, por exemplo, só os pais dizem, arrume seu quarto, aí você vai lá, aí o papai e a mamãe saem do trabalho e você não obedece. Quando o papai e a mamãe chegam, está tudo revirado, você não obedeceu. E o que é que pode acontecer? Você pode sofrer uma consequência. Como, tia? Às vezes, a mamãe tira algo que você gosta, você fica sem fazer algo que você gosta. Vocês gostam muito de utilizar celular, computador. E muitas vezes essa é uma forma de vocês sentirem a consequência quando nós não obedecemos. Então Jonas, ele fez isso, ele não obedeceu a Deus naquele primeiro momento, e a consequência foi essa: ele foi jogado ao mar e ele foi engolido pelo peixe, pelo grande peixe. Mas aí ele se arrependeu. Se a gente desobedece, o certo não é desobedecer, é obedecer. Porque quando nós somos obedientes, coisas boas acontecem. Você vai deixar a mamãe mais feliz, você vai deixar o papai, a vovó, as pessoas que te amam mais felizes, porque vocês vão conseguir ter uma convivência ainda melhor. Então é muito importante essa questão de obedecer, ok? Quando a mamãe pede para arrumar o quarto, para guardar brinquedos, você pode estar fazendo tudo isso e não ter nenhum problema. Mas aí quando a gente deixa de fazer, de obedecer, aí sim, a gente pode sofrer sim, assim como o Jonas sofreu. Então hoje nós aprendemos um pouquinho que é melhor nós sermos responsáveis, porque aí nós vamos estar prevenindo o quê? Vários problemas, até mesmo acidentes, né? Tem aquelas crianças que gostam de estar subindo nas coisas, de mexer onde não deve, e às vezes tem um adulto responsável que diz, não mexa aí, não faça isso, e às vezes acontece o quê? Vai lá, desobedece, mexe e acontece alguma coisa. Então, se não é para fazer, não faça. Se é para fazer, faça, obedeça. Obediência é exatamente isso. E a obediência, né, quando nós obedecemos, nós estaremos evitando muitas coisas de ruim. Então, o que é que eu quero que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o seguinte: vocês irão desenhar duas situações sobre a obediência, que represente a obediência, desenhar e pintar. Outra coisa, você vai escrever duas frases no seu caderno relacionadas à obediência, tá ok? Coloca o nomezinho, faz o cabeçalho bonitinho. Um beijo e seja obediente aos seus pais, ok? Um beijão e até a próxima aula.